tudo bem? Danilo Caldas aqui da Monteiro Reis Consultoria e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, algo que está em alta e preocupando muita gente, que é o fim da jornada, o fim da escala 6x1. Quer saber um pouco mais sobre isso e o que vai acontecer? Fica aqui e acompanha até o final. Pois é, galera, assunto polêmico, um assunto que está movimentando as redes sociais, está movimentando as conversas entre patrões, funcionários, empresários e por aí vai. E como não podia ser diferente, nós da Monteiro Reis estamos inteirados do assunto e vamos conversar um pouquinho hoje. Bom, primeiro eu quero trazer para vocês a informação correta do que está acontecendo, né? O que é, na verdade, essa questão toda que estão falando sobre o fim da jornada 6x1, para que vocês possam entender e a gente discutir um pouquinho aqui sobre algumas possibilidades. Obviamente, do ponto de vista econômico, financeiro, do nosso ponto de vista como especialistas, consultores. E o objetivo dessa conversa aqui de hoje é, no final de tudo, ajudar você, empresário, a conseguir lidar melhor nessa situação. Bom, estou acompanhando aqui, né, para trazer para vocês essa informação correta. Tudo começou com uma PEC. Para quem não sabe o que significa PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, né? Proposta ali pela deputada federal Erika Hilton, do pessoal aqui de São Paulo. E essa proposta trouxe o quê, galera? A extinção dessa jornada de trabalho da escala 6x1, que é quando o trabalhador trabalha 6 dias e folga 1. E aí veio toda uma pauta trazendo que isso chega a ser desumano, que tira do trabalhador a possibilidade de ter um momento de lazer com a família e por aí vai. São várias questões acerca dessa pauta. Obviamente, como tudo que acontece, uma parcela da população apoia, outra parcela, geralmente o lado ali dos empreendedores, acaba tendo muitas preocupações com o que isso pode gerar de consequência. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui ainda para mostrar para vocês o que fala a CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece que os funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia, ou a carga semanal de 44 horas. Com essa questão, né, do fim da escala 6x1, tudo vai mudar, tudo vai precisar ser revisto, consequências vão acontecer, isso é fato. Consequências boas, consequências ruins, depende do ponto de vista. Bom, é inquestionável, né, que pro lado do trabalhador, talvez essa diminuição de carga vai ajudar no sentido dele ter mais lazer, dele conseguir descansar um pouco mais. Mas e o que vai acontecer com as empresas? O que vai acontecer com você, que tem o seu empreendimento, que tem a sua empresa, o seu negócio? Então é justamente isso que a gente quer conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Galera, a gente sabe que grandes empresas multinacionais, por exemplo, terão algum impacto? Obviamente terão. Mas pelo seu porte, pelo tamanho, pelo poder econômico que essas empresas têm, elas vão conseguir contornar isso de uma forma muito mais fácil, sem sofrer tanto. Onde vai pegar mesmo pode ser em micro e pequenas empresas. Sabe aquele pequeno empreendimento onde a pessoa não tem uma reserva ali, né, para uma situação dessa? Ou, por exemplo, onde o funcionário tá contadinho ali as funções dele, se diminuir a carga horária daquele funcionário, não tem alguém que cubra, que consiga suprir aquilo, né? São empresas que pagam altas cargas de impostos, que pagam aluguel, né, do seu estabelecimento ali, do seu ponto. Enfim, são empresas que não têm uma margem muito grande e, consequentemente, isso pode trazer um problema, né, de fato. Então, galera, qual que é a ideia? Nós aqui da Monteiro Reis, nós estamos preocupados, estudando possibilidades, trazendo possibilidades de melhoria para você que está preocupado com isso. Por exemplo,
Algumas empresas, por mais que elas sejam pequenas, podem e devem começar a pensar em automatizar parte dos seus processos. Então, às vezes, você tem um funcionário que acaba sendo um faz-tudo na sua empresa, né? Ele atende, ele gerencia o estoque, ele às vezes ajuda a organizar a loja, a empresa, cuida de alguma outra coisa, alguma função administrativa, acaba fazendo uma série de trabalhos aí. Com essa diminuição de escala, consequentemente, essa pessoa vai ter menos hora disponível para trabalhar, para estar fazendo aquelas funções na sua empresa. Então, uma das estratégias que a gente indica é trazer possibilidades de automação de sistemas, como, por exemplo, chatbots, né? Que nada mais é do que robôs que vão automatizar o seu atendimento com o cliente. Então, o cliente vai chegar ali por um WhatsApp, por um chat, ali pelo site, enfim, e ao invés de ter alguém, um funcionário seu do outro lado, conversando com esse seu cliente, a automação vai fazer isso. Ela vai conversar com o seu cliente, já vai fazer uma triagem do que é que o seu cliente quer, né? O serviço que o seu cliente tem de demanda naquele momento. Com isso, você vai agilizar o seu processo sem perder por conta da diminuição da escala. Então, esse é apenas um exemplo, algo que nós podemos fazer. Quer ver uma outra situação? Agora é hora de trabalhar com redução de custos. Porque, eventualmente, a empresa vai acabar tendo alguma perda, né, na redução da escala. Então, redução de custos vai trazer, sim, esse fôlego que as empresas vão precisar, esse fôlego financeiro, fazendo com que saia menos dinheiro do caixa. Isso vai dar oportunidades para a empresa. Todo momento de grande mudança, isso é histórico. Se a gente puxar ao longo do tempo, todas as grandes mudanças que aconteceram, mais recentemente aqui a pandemia, existem duas possibilidades. Ou a empresa se adapta a essas mudanças, tira dessa situação uma possibilidade de crescimento, se desenvolve e sai na frente dos seus concorrentes, ou a empresa pega a situação que está acontecendo, se acomoda de alguma forma com aquilo, né? E aí, infelizmente, ela acaba quebrando. Infelizmente, ela acaba tendo um resultado ruim. Por quê? Porque ela não se adaptou. Então, galera, esses momentos de crise, digamos assim, se é que podemos chamar de crise, mas esses momentos onde acontece alguma coisa que vai trazer um grande impacto para o mercado, são momentos que a empresa precisa ter essa sensibilidade de aproveitar e se desenvolver. Aqui nós temos várias possibilidades para poder tratar, né, com as empresas, com os empresários. É óbvio, galera, que cada empresa tem uma realidade, cada empresa vai ter as suas demandas, os seus problemas, os seus dilemas internos. Então, qual que é a nossa função aqui? É entender qual é o cenário que a sua empresa está inserido, entender a sua realidade, a partir dessas informações, fazer uma pesquisa detalhada, o que pode ser feito para que, se de fato essa redução da jornada de trabalho acontecer, gerar o mínimo impacto possível. O assunto tá muito em alta, né? Tá bem fervoroso isso nas redes sociais, mas a verdade é que ainda não tem nada definido, né? Isso ainda vai passar por uma série de aprovações, não tá nada certo ainda, tá? Existe um movimento da sociedade muito grande com mais de 2 milhões de assinaturas em favor dessa extinção da jornada 6x1. Então, assim, tem um movimento forte. As empresas precisam fazer o quê? Não contar com a sorte. Não ficar esperando se vai acontecer, se não vai acontecer. Esse é um momento oportuno e um momento bastante interessante para que a sua empresa comece a enxergar essas possibilidades. Dentro da gestão tem uma coisa que a gente chama de análise de cenário, né, que fala justamente sobre isso. Você vive uma realidade hoje, só que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Duas coisas podem acontecer, né? O cenário pode ser melhor para você, para sua empresa, então pode ter um cenário promissor para o futuro, mas também, né, essa visão pode ser pessimista. O mercado pode ficar ruim para o seu segmento de negócio. Então você precisa estar preparado.
Você não pode deixar chegar naquele momento para falar, opa, legal, demos sorte e as coisas ficaram boas para nós. Ou então chegar no momento que ficou ruim e você quebrar, a sua empresa falir, você entrar num prejuízo. Para isso existem técnicas e ferramentas que nós adotamos. A análise de cenário é uma delas. Nós criamos um plano otimista, pensando que tudo pode dar certo e o que a gente vai fazer na empresa se isso de fato acontecer, e um cenário pessimista, onde nós criamos planos de ação para mitigar os riscos, né, dos processos. Se por um acaso aquele cenário ruim de fato acontecer, a sua empresa já está preparada, já tem ali um plano de ação voltado, tá? Bom, galera, em resumo é isso, né? A gente queria trazer um pouco dessa pauta aqui para vocês, é um assunto que está todo mundo falando, provavelmente ainda traremos algumas outras coisas sobre isso, até porque ainda não está nada 100% definido, mas o recado importante é, a sua empresa precisa se atualizar, a sua empresa precisa sim buscar alternativas já visando isso que pode acontecer para você não ser pego de surpresa, tá? Então, galera, antes de mais nada, se esse conteúdo aqui foi relevante para você, para sua empresa, te trouxe talvez um insight ali do que você pode fazer para melhorar, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha, envia esse material para quem você conhece que tem uma empresa, que tem um pequeno negócio, ativa aqui o sininho, ativa as notificações, porque toda semana quando a gente postar um conteúdo novo, você vai ser informado para poder acompanhar. E conte com a Monteiro Reis. Na descrição do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais, nossos contatos. Eu vou deixar também um link da matéria onde está falando sobre essa questão da redução da jornada 6x1. E, galera, fique atento. Seu negócio, sua empresa é coisa séria. Não deixe as coisas acontecer para depois você procurar ajuda, procurar uma solução. Beleza? Espero que o conteúdo tenha sido importante para você e para sua empresa. Conte com a Monteiro Reis. Até mais, galera!